Novidade quentíssima sobre o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O filme ainda nem lançou, mas saíram algumas cenas que a gente precisa comentar. E não é por nada não, mas esse filme aqui tá gerando muita curiosidade. Pra quem tá meio por fora, esse é o novo capítulo da franquia que começou lá nos anos 90, que é um clássico do terror adolescente que marcou uma geração. Agora a história volta com uma pegada mais moderna, um visual renovado e, claro, um assassino pescador querendo vingança ainda. Vingança, hein? Que isso fique claro, que isso aqui tem coisa por trás. 2 trailers do filme já tinham sido lançados, dando só um gostinho da atmosfera e dos personagens. Mas agora vieram cenas inéditas com muito mais detalhes e é disso que a gente vai falar. Essas novas imagens entregaram pistas sobre o tom do filme e levantaram suspeitas sobre a nova história. Então vamos comentar sobre tudo isso. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Em uma das cenas, logo no comecinho, a gente finalmente entende melhor aquele momento que já tinha aparecido nos trailers. A Eva vai até a faculdade atrás da Julie e, diferente dos trailers, aqui a gente vê quase o diálogo inteiro dela. Eva chega nervosa pedindo ajuda e conta que um dos amigos dela foi atacado por alguém com uma capa de chuva de pescador. Aí, gente, vocês já imaginam a cara da Julie, né? Tipo assim, se fosse eu e a Bianca, só de soltar a palavra pescador eu já saía correndo. Mas ela não, ela fica lá pra ajudar. A Julie, que provavelmente estava dando aula numa faculdade lá na paz dela, tem essa história de novo de volta. Que destino, hein, minha filha? É, mas eu sei de algo bem pior do que ela poderia ouvir. Julie, no verão passado ninguém deixou o like. Nesse verão isso não pode acontecer também. Ajuda a gente. Lembrando que postamos 6 vídeos por semana, então assim, se inscreve no canal e ativa o sininho desse jeito, porque assim você nunca vai perder o nosso conteúdo. Depois disso, o vídeo mostra vários cortes rápidos com cena de perseguição, morte, aquela vibe frenética que a gente ama em filme slasher. Tem, por exemplo, uma cena que aparece a personagem Danica, que é aquela loira. Não dá pra ver o rosto dela direito, mas provavelmente é essa personagem. Ela tá correndo desesperada à noite, provavelmente do pescador, num lugar meio aberto. É só um flash, mas parece que faz parte de uma sequência de fuga maior. Agora um detalhe legal, lembra daquela cena do segundo trailer onde a gente vê a Eva e a Danica num bar-restaurante e uma gaiola cai em cima da Eva? Então aqui a gente vê um pouco mais sobre essa cena. Eva parece estar tentando escapar do pescador dando uns olé dos golpes e depois corre pra uma cozinha. É uma cena de fuga raiz mesmo, bem Final Girl. E tem um outro momento também que a gente vê uma personagem loira que provavelmente pode ser a Danica também, mas assim, não dá pra ver o rosto dela com nitidez. Tudo isso dá a entender que talvez as duas estejam na mesma sequência de ataque, só que em momentos diferentes ou até se cruzando ali dentro. É aquele tipo de cena que a gente já assiste tenso, né, e já fica esperando o susto a qualquer momento. E se você tá aqui até agora, vai lá no nosso Instagram e segue a gente, porque lá a gente traz todas as atualizações do universo do cinema. Agora, essa outra cena aqui é muito interessante. Por quê? Porque a gente vê a cena do tal acidente, que a gente tá muito curioso pra saber o que vai acontecer, porque afinal, que diachos que esses adolescentes fizeram no verão passado? Aqui a gente sabe um pouquinho mais. Eles são adolescentes? Eles são jovens adultos. Jovens adultos, não é igual ao primeiro filme. Não é igual ao primeiro filme, eles já estão na faculdade. É verdade, Vi, arrasou. Tem um corte novo onde a gente vê o grupo parado aparentemente no meio da estrada, encostado no carro, menos o Ted, que tá mais pra frente, bem no meio da pista. Aí a Steve avisa, tem um carro vindo, porém eles não parecem assustados. E o próprio Ted também, ele tá meio ali jogado, e assim, de repente, como a gente disse, eles podem ter editado essa cena meio errado. Então, de repente, eles nem estão falando com ele. É, porque esses cortes estão muito estranhos, tipo, do nada eles estão de boa, do nada eles estão super assustados. Mas o que é estranho é que eles estão parados na estrada, fora do carro, tipo assim, por que eles não estão no acostamento? Aí isso significa que o acidente já rolou, então por que eles estão tão calmos? E por que o tá no meio da rua fazendo palhaçada? Então, menina... Ah, bobão, né? Não, editar errado, só aí pra enganar a gente, calma. E justamente por isso fica aquela dúvida, por que eles estão ali parados fora do carro sem fazer nada? Parece que eles estão esperando alguma coisa acontecer. Porque assim, antes que alguém fale assim, ah, mas no filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, lá dos anos 90, eles saem do carro, né, depois que eles atropelam aquela pessoa, e eles ficam ali tentando resolver a situação. Porém, aqui, quando a gente vê o trailer, dá pra ver que parece que eles já estão fora do carro antes do acidente acontecer. Exatamente. Julgamento, porque a gente ainda não assistiu o filme. Pode ser que a cena seja diferente do que a gente tá esperando. Bom, e aí até que o Ted decide fazer umas gracinhas no meio da estrada, quando a Steve avisa que tem um carro vindo. Ele fica ali tirando barato como se estivesse brincando de ser atropelado. Só que o carro começa a chegar muito perto e todo mundo começa a ficar desesperado. Aí eu fiquei pensando, será que eles estavam só ali esperando de repente o Ted mijar? Tipo, sabe, eles estavam ali, esperando. Verdade, tipo, pessoal, preciso mijar. Mas por que isso?
e aí o Milo parte pra cima do Ted pra tirar ele da frente do carro. Será que o Ted realmente tava ali esperando a morte? Ou de repente ele só tava ali mijando? O amiguinho teve que tirar ele dali. Ou ele é só um babaca mesmo, né? Não dá pra entender muito bem essa cena. É uma cena jogada que a gente tá tirando conclusão da nossa bunda também. Fonte, não foi preciso. Jamais, nunca é preciso. Não, aqui nesse canal a gente é tudo inteligência pura. Fonte, não foi preciso. Só que assim, a gente sabe que o Ted não foi atropelado nem nada, porque logo na cena seguinte a gente vê o grupo inteiro olhando pro penhasco, o acidente lá embaixo. Então assim, ele tá vivinho da Silva. E isso aqui também prova que o acidente vai ser diferente do filme dos anos 90, porque não tinha nada de penhasco, eles só atropelavam. Agora tem um penhasco. Tem um penhasco, quebrou o guarda-rei, que fez um acidentão. Eu gostei, eu gosto dessa diferença, acho interessante. Bom, a impressão que dá é que de repente o carro que tava vindo pra não atropelar o Ted tentou desviar e acabou perdendo o controle, bateu no guarda-rei e caiu lá embaixo. Agora, já parou pra pensar se de repente esses jovens não estão sendo perseguidos por algo que eles fizeram, mas sim por algo que eles viram e não denunciaram? Seria diferente do filme dos anos 90, mas ainda assim traria uma questão legal. Mas calma que ainda não acabou, até porque amanhã sai um shorts com mais algumas cenas extras que saíram, então se inscreve pra não perder. Logo depois a gente vê uma cena que ajuda a completar um momento que a gente já tinha visto nos trailers. O grupo tá reunido num lugar que parece ser tipo um porão, uma adega de vinho, e aí o Ted solta a frase: é muito importante que a gente não conte pra ninguém o que aconteceu. Essa fala dá a entender que essa cena aconteceu logo depois do acidente, até porque no segundo trailer a gente vê esse momento também, só que num plano mais aberto. E o detalhe que entrega tudo, as roupas deles parecem ser as mesmas do dia do acidente. Então provavelmente é ali que eles fazem aquele acordo clássico do silêncio, onde não vamos contar pra ninguém o que a gente fez. E lembra que no primeiro filme dos anos 90, eles fazem esse acordo ali depois que jogam o corpo do cara no lago, né? Será que aqui eles enterraram o corpo nessa adega? Olha, eu já inventando coisas. Eu adoro inventar coisas, gente, cuidado comigo. E depois, nesse mesmo vídeo, a gente vê uma cena da Eva naquele bar-restaurante, né, durante o dia, ou seja, um complemento àquela cena que a gente já tinha visto. E o pescador aparece na frente dela e ela manda um. Isso não tem graça. E assim, a gente sabe que pra ele tem graça assim, né? Tanto que ele parte pra cima dela e a cena acaba. Só que tem um detalhe muito curioso, o ângulo e o local que o pescador aparece, parece ser o mesmo local que a Julie peita ele quando ela fala "What are you waiting for? What are you waiting for?" E aí a gente não sabe se o pescador tá lá, né, peitando a criatura Eva ou se é a Julie mesmo. Ou se é as duas. É, porque a gente, como a gente disse, essas cenas que eles liberam pra gente, eles fazem cortes, eles juntam uma cena com a outra pra gente ficar confuso, entendeu? A cena não vai ser exatamente assim no filme, então a gente tá tentando entender aonde essa cena se encaixa. Eu até comparei esses dois cortes pra ver realmente se eram os mesmos. E assim, parece muito ser tanto o corte do trailer com a Julie lá, quanto da Eva. Então assim, é igualzinho essa cena do pescador. Então não dá pra saber. Bom, a gente aposta que é a cena da Eva, porque já vimos ela lutando com ele nesse mesmo local. E quando o ângulo muda, parece que ele tá realmente bem na frente dela, mas nada confirmado. Outro corte que tem nesse compilado é de uma loira que aparece lá no primeiro trailer. E ela aparece dizendo: "Esse lugar é tão bonito que eu já posso até morrer." Aqui ela aparece num corte bem rápido naquela loja cheia de manequins, que possivelmente é uma referência à loja do pai da Ellen do primeiro filme. E aqui ela aparece implorando, dizendo: "Por favor, não." Ou seja, a gente já sabe que ela vai de base, né? Vai de base porque a gente já viu o pescador também nessa loja, então assim... Já havia rumores de que a loja Shivers, onde a Ellen trabalhava, poderia ser um dos cenários dos assassinatos. E apareceu. Pra quem é fã da franquia, isso traz um toque de nostalgia e conecta o passado e o presente da saga. Até porque muitos de nós queriam a Ellen de volta. Só que seria ridículo se eles revivessem ela, não, né? Aí não tem como também. Não tem como, mas a gente queria. Um outro corte muito legal que aparece um pouquinho mais do filme é a cena que o boy da Danica, o White, morre lá na casa deles. Uma coisa importante que já dá pra notar é que aparentemente esse noivo dela vai morrer, como a gente viu no trailer. E dá pra ver também que ele não tá na hora do acidente. Ou seja, isso pode eliminar ele de ser o possível pescador, o possível assassino. E por fim, uma das ceninhas se passa na festinha de casamento da Danica e do White. E logo depois a Danica lê aquele bilhete misterioso com a frase: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." O grupo se reúne pra conversar e a Danica diz: "Fomos nós, ninguém sabe o que aconteceu." Porém, eu te pergunto, será mesmo? A gente tem aquela teoria que talvez alguém do próprio grupo esteja envolvido com o pescador, ou pior, que um deles pode ser o pescador disfarçado, ou talvez não. Lembrando que isso daqui lembra muito Pânico, então se eles forem seguir essa narrativa, vai ser mais uma pegada Pânico do que Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas isso não vai estragar o filme, né? Eu acho que seria até interessante de ser visto. Eu gosto, pode vir. E o motivo pelo qual essa teoria parece ganhar força é que eles mencionam em vários momentos que alguém ali parece estar escondendo alguma coisa. E
aqui a Danica deixa claro mais uma vez que alguém ali não tá sendo honesto. Logo depois rolam uns cortes bem rápidos com cenas que a gente ainda não tinha visto, mas são bem breves que não dá pra tirar grandes conclusões. Ainda assim, dá aquele gostinho e deixa um mistério no ar. E uma cena logo depois a gente vê a Julie assustadíssima andando pra trás, parecendo estar no bar do Ray. Será que vai rolar um reencontro? Porque olha, surgiram rumores de que a Jennifer e o Fred nem chegaram a gravar juntos. Será que é verdade ou será que eles só estão despistando a gente? Olha, vou ser bem sincera, se isso for verdade, eu acho nada a ver. Nada a ver, tem que rolar beijinho. Não precisa de beijinho. Mas eles precisavam estar juntos em cena. Ah, nada sim. a ver, gente. Pelo menos uma cena, né? Bom, conta pra gente o que vocês estão esperando de Eu Sei, o que vocês fizeram no verão passado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!